Vamos que vamos, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo desta quinta-feira. Quinta-feira que será marcada por Vasco da Gama e Palmeiras, que já, às 9h30 da noite, estará acontecendo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, uma quinta-feira que, nesse momento, está sendo marcada por pronunciamento do grupo norte-americano. A 777 Partners novamente se manifesta, após acusações de fraudes e após, principalmente ontem, através de uma matéria feita por Thiago Leifert, ter confirmado que em setembro de 2022, quando o grupo norte-americano comprou a Vasco da Gama SAF, a 777 já se encontrava em um grande processo de falência. E hoje, o grupo norte-americano se manifesta atacando o Pedrinho e toda a gestão da atual diretoria associativa do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai trazer esse posicionamento aqui a vocês da 777 Partners. Vamos falar também sobre algumas novidades envolvendo os próximos passos do Vasco da Gama de tentar até recuperar as suas ações na justiça. A informação é que o Vasco não vai lutar apenas pelos seus 70%. O Vasco quer mais. O Vasco quer retomar completamente o poder da SAF. Quer ter não apenas 70%, mas 100% da SAF em mãos e tirar do grupo norte-americano os únicos 30% que ainda o pertencem. Então, torcedor vascaíno, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Crefisa, pois teve Leila Pereira se manifestando e falando sobre a possibilidade da Crefisa se juntar ao nosso Vasco da Gama. Ela inclusive diz, em uma entrevista, a seguinte frase: uma coisa é a Leila e outra coisa é a Crefisa. Hoje estou afastado da empresa. Quem cuida é o meu marido. Então, a gente vai esclarecer tudo isso a vocês. É um Fala Gigante muito agitado, muito movimentado, nessa tarde de quinta-feira para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso desde já, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos esse vídeo aqui que você está assistindo agora, que é o Fala Gigante, sai sempre pela parte da tarde. Temos o Boa Noite Gigante, que é o vídeo que sai pela parte da noite e hoje sairá por volta das 7h30. E temos o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia para fechar, que sai sempre às 7 horas da manhã. Aliás, Boa Noite Gigante sai pela parte da noite e o Acorda Vascão, que sai sempre pela parte da manhã. Então, se inscreva, ajude aí o nosso canal, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Além disso, curta o vídeo. A sua curtida é de suma importância para o crescimento do nosso canal, para a divulgação do nosso trabalho. Ative seu sininho de notificação e também, é claro, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse atual momento do Vasco da Gama. Show de bola, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco. Quero começar aqui, porém, com vocês este Fala Gigante, falando sobre a situação envolvendo Leila Pereira. Uma situação muito complexa, uma situação muito complicada e até mesmo difícil do torcedor vascaíno entender. Acredito que nesse momento o vascaíno ele não entende qual é a função que a Crefisa terá no Vasco, caso tenha uma função dentro da gestão do atual presidente Pedrinho. José Roberto Lamáquia, que é o grande dono da Crefisa ao lado da Leila Pereira, é um grande amigo do atual presidente, o atual mandatário do Vasco, que é o Pedrinho. Os dois construíram uma amizade nesses últimos anos e José Roberto Lamáquia participou de muitas reuniões com o Pedrinho antes do mesmo se tornar presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama de uma forma oficial em janeiro deste ano, quando tomou posse do clube. A amizade fora das quatro linhas, a amizade nesse lado de Pedrinho como comentarista da Rede Globo, Pedrinho como ex-jogador profissional e José Roberto Lamáquia como grande dono da Crefisa, fez com que o torcedor vascaíno acreditasse que essa parceria viesse a se tornar também uma parceria não apenas no campo da amizade, como no campo profissional dentro do próprio Vasco da Gama. E esse era o objetivo de fato. José Roberto Lamáquia prometeu a Pedrinho que
que caso Pedrinho se tornasse o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, José Roberto Lamáquia iria comprar os naming rights de São Januário. O que isso significa? Iria pagar para Pedrinho para ter dentro ali de São Januário, né? Dentro não, mas ter em São Januário o nome da Crefisa estampado. Os naming rights é algo semelhante ao que hoje a gente vê na Arena da Baixada, quando a gente não chama mais Arena da Baixada, e sim Liga Arena. Quando a gente olha para o Morumbi, o antigo Morumbi do São Paulo, e hoje chamamos de Morumbis, porque vendeu seus naming rights à marca Bis, a marca de chocolate. Quando a gente olha para a Arena Corinthians, que era chamada na Copa do Mundo dessa forma, e hoje chamamos de Neoquímica Arena, pois vendeu seus naming rights para a Neoquímica. É exatamente isso. E o objetivo do Vasco da Gama era vender os naming rights de São Januário para a Crefisa, salvo engano, por um valor de 300 milhões de reais. Iria se chamar não mais São Januário, mas São Januário Crefisa ou algum outro nome que as partes chegariam em consenso. Porém, com a Crefisa tendo o seu nome estampada na nossa casa. Mas as conversas elas avançaram e começaram a ganhar um outro tom. Quando o Pedrinho ganha ali essa função de presidente, começa a investigar a situação da 777 Partners e descobre, como a gente hoje já entende, que a empresa só está fazendo cagada ao redor do mundo e que não tem capacidade financeira nenhuma de gerir o Vasco. Nesse momento, o Pedrinho tira a 777 de jogada e a Crefisa, que poderia se tornar alguém, uma empresa com os naming rights de São Januário, passa a ser uma empresa que poderia se tornar a dona do Vasco da Gama. E ontem, a Leila Pereira, ela participou do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Ontem não, perdão, na última segunda-feira. Ela voltou, né, a ter ali uma conversa com os conselheiros e foi muito cobrada. Cobrada principalmente sobre a possibilidade que ela, ao lado de seu marido, tiveram nestes últimos dias vindo à tona, né, de comprar o Vasco da Gama. Leila Pereira foi de fato pressionada. E ela, meu amigo, pressionada, saiu de jogada, saiu de cena. E é importante a gente entender exatamente essa pressão. Leila Pereira hoje, ela passa por um processo de tentar novamente ser a presidente do Palmeiras pelo próximo triênio. Ela quer ser reeleita e ela vai lutar por isso. E para ser reeleita num clube associativo, é importante você ter o grupo de conselheiros ao seu lado. E no Palmeiras não é diferente. A Leila não quer bater de frente com os conselheiros. E é exatamente por isso, nesse momento, a situação envolvendo Vasco e Crefisa deu uma amenizada, deu uma diminuída. Porque a Leila sabe muito bem que se se Crefisa tiver as negociações intensificadas e divulgadas na imprensa com o Vasco, lá no Palmeiras ela perde a moral. E sendo cobrada nesta última segunda-feira por membros do Conselho Deliberativo sobre essa possibilidade da Crefisa comprar o Vasco da Gama, ela disse assim, ó, abre aspas, eu não estou comprando o Vasco e nenhum outro clube. Aí essa seguinte aspas que eu vou trazer a vocês é de sua importância para a gente entender como um todo, para você, para mim que traga aqui a informação a você, que eu tenho convicção de que tem alguma coisa ainda acontecendo por trás dos panos, mas essa é uma postura muito mais para tentar a sua reeleição e amenizar o clima no Palmeiras. Porque olha as aspas da Leila. Quero continuar com a confiança da grande maioria do Conselho para a minha candidatura à reeleição no final do ano. Então, assim, eu entendo, nessa aspas da Leila, que é o seguinte, tentar passar para o pessoal que não há nada, para que ela consiga ser reeleita no final do ano. E é exatamente por isso que está sendo mantido em off e não está sendo divulgado absolutamente nada do que está acontecendo. Para que, dentro do conselho, a Leila Pereira não perca a moral e automaticamente não deixe de ser reeleita no final do ano. E ela ainda prossegue e diz assim, ó, porque automaticamente no conselho também foi-se muito criticada e ela foi pressionada pela amizade de José Roberto Lamáquia com o Pedrinho. E qual é o peso dessa amizade? E a Leila diz, uma coisa é a Leila e outra coisa é a Crefisa. Estou afastado da empresa. Hoje quem cuida é meu marido. A Crefisa até poderia patrocinar outra equipe, mas acho que não é o caso. Mas não teria problema nenhum. Meu marido é um grande amigo do Pedrinho e se ele fizesse, não teria problema nenhum. Então assim, volto a repetir, tá? É importante a gente entender essas aspas, porque ao meu ver, aspas como essa evidenciam o atual momento. O momento em que a Leila faz de tudo para tirar o seu da reta, como se diz numa gíria popular, e conseguir a sua reeleição. Qualquer coisa hoje
que envolva Vasco e Crefisa na mesma frase, faz com que a Leila, dentro do Conselho Deliberativo do Palmeiras, perca a moral. E tudo o que ela não quer nesse momento é perder a moral num ano de reeleição. Então fica de olho, fique ligado. Não cai nesse joguinho que não há mais nada entre Vasco e Crefisa, pois assim, mas tá tudo por baixo dos panos. Mas se há alguma coisa, ao meu ver, entre Vasco e Crefisa, o certo é, meu amigo torcedor, que hoje o Vasco da Gama quer distância do grupo norte-americano. A gente trouxe informação a vocês neste Acorda Vascão de hoje, falamos com vocês no Fala Gigante de ontem, no Boa Noite Gigante de ontem, da calamidade financeira que se encontra a 777 Partners desde setembro de 2022, quando comprou a SAF do Vasco da Gama. O grupo norte-americano, desde o momento que comprou o Vasco, já estava quebrado, já estava em um colapso financeiro, já estava passando por maus bocados. Uma dívida que, desde o momento que comprou o Vasco da Gama, chegava a casa dos 9 bilhões de dólares, gente. Você sabe o que é isso? Uma dívida no valor de 9 bilhões de dólares quando você compra um clube. Isso é completamente surreal, torcedor. Foi uma loucura o Vasco da Gama ter vendido o seu patrimônio a essa empresa. 9 bilhões de dólares são quase 45 bilhões de reais. Esse era o valor da dívida que a 777 Partners tinha. Uma dívida de 45 bilhões para um ativo que chegava perto da casa dos 42 bilhões de reais. E o que isso significa? A 777 Partners já estava em negativo em 2022. A 777 Partners já comprou o Vasco em negativo em 2022. E aí a gente trouxe pela parte da manhã, mas eu vou fazer questão de trazer novamente a vocês. O pior disso tudo é ver o antigo presidente que fez a cagada que fez ao vender o Vasco da Gama para essa empresa fajuta, ainda defender a 777 Partners, pois é só isso que se vê. A gente trouxe pela parte da manhã algumas aspas do Jorge Salgado e eu faço questão de agora trazer todo o posicionamento do Jorge Salgado após a divulgação de Thiago Leifert ontem, através do seu canal no YouTube, sobre essa calamidade financeira do grupo norte-americano. E eu leio aqui agora com vocês tudo, para vocês ficarem perplexos que Jorge Salgado ainda tem a audácia de defender a 777. Eu hoje tenho convicção que dentro dos 20 milhões de torcedores vascaínos que há, ninguém consegue defender mais a 777. E eles se manifestam da seguinte maneira, abre aspas, Jorge Salgado, com relação às informações divulgadas pelo apresentador Thiago Leifert, acho importante prestar os seguintes esclarecimentos. As informações são essas que eu acabo de trazer a vocês da dívida da 777. Ponto 1 do Salgado. Os dados da 777 foram analisados pela KPMG, líder mundial em editoria e consultoria, e pela CRU, também de renome internacional. Além disso, as informações também foram analisadas pelo Conselho Fiscal e pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo. A conclusão foi pela conformidade na situação financeira da 777 à época, como explicitado formalmente nos pareceres. Meu amigo, se vocês se conformaram com a situação da 777, vocês já estão errados. Errados! Porque a partir do momento que você olha uma dívida desse tamanho e se conforma, tá errado. Então, ponto 1 do Jorge Salgado já é um ponto que não traz nenhuma solução para o problema que aconteceu em 2022. Ponto 2. Avaliações financeiras não podem ser feitas de forma superficial e exigem expertise. Ativos menores que passivos representam patrimônio líquido negativo, que está longe de significar falência ou insolvência. Botafogo e Bahia, por exemplo, têm hoje patrimônio líquido negativo. Importante também ressaltar que o grupo 777 estava em forte expansão em 2022, tentando defender o grupo norte-americano. Estava em falência, sim. 45 bilhões de reais em dívidas e 42 bilhões de reais em ativo. São 3 bilhões negativos, gente. Isso é sim uma queda financeira, um colapso financeiro no grupo. Ponto 3 do Jorge Salgado. A situação financeira da 777 à época da compra das ações do Vasco foi também avaliada de forma positiva pelo Standard Liège, Red Star, Melbourne Victor e Hertha Berlim. Essas transações foram aprovadas em jurisdições de países da OCDE com regramentos mais rigorosos que o do Brasil. Engraçado, né? E num regulamento, né? Um regramento rigoroso de verdade não passou, que foi agora na Inglaterra, onde eles tiveram ali um fim da linha total por não terem comprado o Everton. Talvez se aqui no Brasil fosse sério, eles também não conseguissem entrar. Ponto 4.
Além disso, no segundo semestre de 2023, a 777 fechou o acordo para a compra do Everton na Inglaterra. Somente nessa transação foram aportados pela 777 mais de R$1 bilhão, sendo que cerca de 250 milhões foram transferidos no corrente ano. A Premier League não vetou a transação em momento algum. Jorge Salgado, me desculpe falar isso, tá? Mas está querendo tirar você, torcedor vascaíno, como trouxa. Sim, porque a Premier League vetou o grupo norte-americano de comprar o Everton, gente. O grupo norte-americano foi vetado de entrar na Premier League. Não passou. Não passou. Então, assim, realmente, o grupo norte-americano deve estar de brincadeira. O Jorge Salgado deve estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Porque, olha só, vamos lá. Vou trazer aqui umas aspas da Folha de São Paulo que fala exatamente sobre o grupo norte-americano. Eu não sei se eu vou trazer nas imagens a vocês, mas eu vou trazer as aspas. Que diz assim, exatamente assim. Calma aí. Vamos lá. Apesar de emprestar mais de R$1 bilhão para ajudar a pagar as contas do clube com problemas de caixa, a 777 até agora não conseguiu cumprir as condições da Premier League para concluir o acordo, como liquidar as dívidas que o Everton assumiu para construir seu novo estádio. E aí? O que é isso? Será que o mentiroso é o Jorge Salgado ou é a Folha de São Paulo, que trouxe exatamente o parecer que todos os jornais ingleses estavam trazendo? Que a 777 não cumpriu com o regulamento da Premier League. Então, Jorge Salgado no ponto 4 está errado. Ponto 5. As alegações que a 777 não tinha capacidade financeira para comprar as ações do Vasco SAF no primeiro semestre de 2022 são desmentidas de forma contundente pelos fatos dentre os quais os 300 milhões já aportados na SAF. Tratam-se de acusações desrespeitosas com todos que participam do processo da avaliação da venda, incluindo profissionais gabaritados que servem ao CRVG na atual gestão. Uma pergunta ao senhor Jorge Salgado. Será que realmente havia capacidade financeira? Eu respondo, claro que não. Porque no empréstimo, aliás, no aporte feito no ano passado, em setembro de 2023, no valor de 120 milhões de reais, eles aportaram 120 e logo em seguida pediram um empréstimo no valor de 120. Eles queriam pegar emprestado o valor que eles tinham acabado de aportar. Será que realmente há capacidade financeira nessa empresa, Jorge Salgado? Pare de mentir para o torcedor. E o ponto 6. Se a preocupação era com os aportes necessários para o financiamento da Vasco SAF, então a questão premente, que deveria ser o foco de todos, é de que agora a SAF vai obter recursos para pagar obrigações correntes e compromissos importantes, como por exemplo o RCE e a transição tributária. É lamentável que no momento que o Vasco precisa de paz e união para enfrentar os gigantescos desafios que tem pela frente, estejamos perdendo tempo e foco com opiniões rasas e acusações infundadas. Olha, Jorge Salgado, você, a cada dia que passa, você consegue se tornar o pior presidente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama numa escala maior. Você consegue não ter nenhum tipo de carinho por parte do torcedor vascaíno. Nenhum. É incrível o que você está fazendo, Jorge Salgado. É incrível o que você está fazendo com relação a Vasco da Gama. Um defensor da 777 Partners, diante de uma cagada que você fez. E volto a repetir, o Jorge Salgado, quanto antes, precisa assumir a cagada que fez. Porque foi uma tremenda de uma cagada que o senhor Jorge Salgado fez ao vender o Vasco da Gama para uma empresa que não tinha condições nenhuma. Isso se mostra evidente. Não tinha condições nenhuma de comprar o Vasco da Gama. Isso foi culpa sua. Quem comprou foi você. Assim, é tenso, é complicado, é difícil ter que engolir coisas como essa do Jorge Salgado. Mais um posicionamento que vai contra o Vasco e a favor da empresa norte-americana. E hoje também quem se manifestou foi a 777 Partners, botou a cara, né? O grupo norte-americano que nunca falou com a torcida, em pouco tempo agora já tem 3 notas divulgadas, já tem posicionamento, realmente eles botaram a cara, né? Quando o calo aperta, eles querem falar. Então, olha o que eles se manifestaram agora, nessa tarde de hoje, através de uma nota oficial. O grupo norte-americano, o torcedor vascaíno, ele reclama principalmente de Pedrinho e a atual gestão que tirou, né, o grupo norte-americano de jogada do Vasco. Vamos lá. A 777 Partners vem a público expressar seu mais veemente repúdio à temerária intervenção do presidente do clube associativo na administração profissional do Vasco da Gama SAF, que culminou com as saídas de Lúcio Barbosa e Kátia
dos Santos, quando o próprio presidente do clube associativo escampa o comando do futebol da companhia, quebrando as mais básicas regras da governança corporativa, ele compromete irremediavelmente a capacidade de atuação dos administradores profissionais, a romper o regramento estatutário da empresa e, consequentemente, comprometer seus controles internos e processos de integridade. O presidente do clube associativo obrigatoriamente assume a responsabilidade pelas consequências desse descalabro e pelos possíveis prejuízos que venham a ser causados à empresa, seus colaboradores e seus sócios. A 777 Partners informa ainda que segue lutando para reverter a absurda decisão que cassou os direitos dos sócios majoritários na Vasco SAF, que já aportou mais de 310 milhões de reais na companhia e está em dia com todas as suas obrigações. Temos plena confiança de que a justiça brasileira não validará a tentativa da expropriação de capital externo de investidores internacionais que confiaram no Brasil. Aproveitamos para reafirmar aos vascaínos que estamos prontos para seguir investindo e honrando nossas obrigações para com a Vasco SAF, tão logo esse triste episódio será superado. Assim, só para avisar, ninguém quer o grupo norte-americano de volta, ninguém quer vocês de volta ao Vasco da Gama, quanto mais longe, melhor do nosso Vasco. Quanto mais longe de vocês, melhor do Vasco da Gama. Então, assim, eles estão reclamando, né, do posicionamento de Pedrinho, indicando que, de fato, Pedrinho tomou a frente de Lúcio Barbosa em algumas atitudes dentro da Vasco da Gama SAF, e isso automaticamente culminou com a saída do Lúcio. Então, agradecer ao Pedrinho por ter tomado atitude e ter passado por cima de ordens, né, de um CEO que não fazia nada pelo Vasco da Gama, de um CEO apagado, de um CEO muito pior do que o antigo, que nem sequer vascaíno era, que era o senhor Luiz Melo. Então, a gente não tem muito mais a falar, não. Esse é o atual cenário do Vasco da Gama. É o grupo norte-americano se manifestando após nunca ter se manifestado e chorando por ter visto o futebol escapar das suas mãos devido a tantos erros. E pior de tudo é ver o senhor Jorge Salgado ainda tentando defender a 777 Partners. Mas enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários. Em dia de Vasco e Palmeiras, a 777 toma conta dos bastidores da colina histórica com nota oficial, tentando defender Lúcio Barbosa, Cátia dos Santos e atacando o atual presidente do Vasco da Gama. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui, já estaremos aí de volta, como prometido, com o nosso Boa Noite Gigante, mais ou menos também um pré-jogo do Gigante, né, porque queremos falar muito sobre esse Vasco e Palmeiras e contaremos, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, Vascão, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!